meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Miriam e hoje eu vou dar aqui algumas dicas aí de leitura, né? Focado aí na leitura bíblica, tá bom? Então se esse tema você estava procurando, enfim, já gostou, já se inscreve, deixa o seu like aqui, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui sobre leitura, eu dei 3 passos aí para você começar a ler a Bíblia. Eu vou deixar ele no final do vídeo e aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo, que fala aí, eu dou outras dicas que não vão ser as mesmas que eu vou dar nesse vídeo, certo? Eu pus lá no meu Instagram, não sei se você me segue, Miriam Iesca, vai estar no final aqui, tá na descrição do vídeo também. E eu perguntei lá qual que era, enfim, o que eles gostariam de ver, de ler não, né, de ver aqui no meu vídeo, e eles falaram para dar dicas sobre leitura, porque a gente sempre tem desafios, né, inclusive eu já lancei um desafio aí para vocês, para nós lermos o livro de Atos em 28 dias, vai começar dia 1º de fevereiro, nós vamos ler um capítulo por dia do livro de Atos. Então, se você não está sabendo desse desafio, corre aí, eu vou também deixar no final do vídeo e na descrição o vídeo falando sobre esse desafio que nós vamos começar. Tem um cronograma, tudo certinho. Nós vamos aí nos aprofundar nos Atos dos Apóstolos, que vamos ler um capítulo por dia. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse desafio. Mas a leitura é algo que é difícil, ainda mais para o brasileiro, né? Para o brasileiro aí, as pesquisas apontam que as pesquisas apontam que 30% dos brasileiros nunca leram um livro. Gente, esse número é muito alto, não é verdade? 30% dos brasileiros nunca leram um livro. E a média aí do brasileiro de ler livros por ano é 2,43 livros por ano. Então, a nossa cultura, enfim, o nosso sistema educacional nunca foi algo que incentivasse o brasileiro de ler, de estudar e tudo mais. Então, assim, é algo que você fala, ai, Miriam, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, né? Eu acho que não é só a Bíblia, é outros livros também. Não é verdade? E se a gente for comparar, ó, na França, sabe qual que é a média de leitura do francês? 7 livros por ano. Estados Unidos, 5 livros por ano. Inglaterra, 6 livros por ano. E nós não chegamos nem a 3 livros por ano. Então, talvez você fale, ai, Miriam, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tento, eu não consigo. Às vezes, não é só a Bíblia. Né? São outros livros, são outras coisas. Por quê? Porque o nosso sistema educacional, a nossa cultura brasileira não incentiva, né? O povo lê, né? A política do Brasil, né? Quanto mais burro, quanto menos lê, melhor é para o sistema político desse país, infelizmente. Mas nós aqui do canal Milê estamos mudando isso, porque nós já lemos os 4 evangelhos em 69 dias no final do ano passado. Se você não sabe, não leu, eu vou deixar o vídeo aqui também na descrição para você tá vendo aí, você pode fazer esse desafio, mesmo que já passou, você lê os 4 evangelhos em 69 dias. E agora nós vamos ler o livro de Atos em 28 dias. Um capítulo por dia, porque Atos tem 28 capítulos. Então, Maria, como que eu posso mudar essa minha cultura de não gostar de ler, né, de ter dificuldades na leitura e tudo mais? Então, eu vou dar 3 dicas aqui pra vocês, vamos lá? Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Primeira dica, galera. Colocar a leitura na sua rotina. Então, se a sua leitura é a Bíblia, tô vendo aqui uma Bíblia aqui, que a minha tá lá, mas eu tenho outra aqui, né? Então, assim, pegar a sua Bíblia, colocar na sua leitura, né? Talvez, Miriam, mas eu não tenho tempo para sentar e ler a Bíblia. Eu não consigo, porque, enfim, a minha vida é muito corrida. Nananana. Ok, então como você tem que enfiar, né? Você tem que colocar a leitura bíblica na sua rotina. Eu não tenho um tempo para ler, então quando eu estiver indo pro trabalho, de metrô, de trem, de ônibus, sei lá, como você vai trabalhar, então eu vou ler a Bíblia. Eu vou estar lá sentadinha, eu leio. No meu almoço, eu tenho 1 hora de almoço, eu vou usar 15 minutos para colocar na minha rotina para mim ler a Bíblia. Miriam, não consigo. Antes de dormir, você não consegue ler a Bíblia 10 minutos?
né? Aí você precisa rever algumas coisas se você não consegue fazer isso. Eu acho que, né, nós temos que fazer alguns esforços, algumas coisas. Ah, de manhã não dá que eu saio muito cedo, acordo muito cedo, né? À noite, chegou em casa, tomou um banho, comeu, sei lá, viu alguma coisa na TV? Separa aí, não vê meia hora de TV e lê a Bíblia, né? Então, tente, analise a sua rotina, como que é o seu dia e fala, ó, eu vou pôr a leitura na hora tal, vou pôr a leitura na hora do meu almoço, vou pôr a leitura antes de eu dormir, eu vou pôr a leitura a hora que eu acordar, pra mim é melhor. Então, coloque, né? E quando a gente cria um novo hábito, né? Tem uma pesquisa aí que diz que são 15 dias para você se acostumar com esse novo hábito. Então, os primeiros dias vão ser difíceis, você vai ter sono, você não vai conseguir ler. Mas são 15 dias. Você tem que fazer isso no mínimo 15 dias para o quê? Para você se acostumar e isso virar rotina. Então, ó, vamos começar dia 1/2. 1 de fevereiro nós vamos começar a ler Atos. Então, primeiro dia vai ser difícil, segundo também, terceiro mais ou menos. Então, é um capítulo, gente. Então você tem que pôr um capítulo na sua rotina aí a partir do dia 1º de fevereiro, certo? Então você tem numa semana não, porque esse vídeo vai falta alguns dias aí pra gente começar, não sei exatamente quantos. Então você tem alguns dias, uns 2, 3 dias aí pra analisar a sua rotina e colocar a leitura bíblica de Atos, né? Porque nós vamos começar dia 1º aí de fevereiro de 2022. A leitura de Atos. Se você tá vendo esse vídeo, já passou, já está em 2000 e sei lá quanto, e enfim. Comece quando você quiser, comece hoje depois desse vídeo, tá? 2. Escolha uma linguagem que entenda. Por quê? A Bíblia existe inúmeras linguagens. E existem algumas linguagens que são realmente difíceis, são palavras difíceis do português, assim, aquele português difícil, que ninguém entende. Você tem que ir lá no dicionário saber o que significa a palavra. Então, escolha uma linguagem que você entenda. Ah, mas eu entendo essas palavras difíceis, Miriam, né? Eu gosto dessas linguagens aí que são mais rebuscadas, nanana. Ok, maravilhoso. Ah, Miriam, não entendo nada. Então você tem que ir para uma linguagem o quê? Linguagem de hoje, a NVI, a linguagem transformada. Você tem que pesquisar. Eu tenho até inclusive um vídeo falando sobre isso, que é o vídeo que eu dei dicas. Eu dei 3 dicas aí de linguagens para você que está começando a ler a Bíblia. Essa aqui que eu tô na minha mão, ó, é a linguagem de hoje. É a linguagem do dia a dia. Ela é super fácil de entender. Tem uma que é parecida com essa, que é a transformada. Linguagem transformada. Acho que é NVT. NVT, se eu não me engano. Então você tem que ler, você tem que não ficar lendo e não entendendo nada. Você tem que ler e entender o que você está lendo. Então, se a linguagem da sua Bíblia é muito antiga, você não consegue entender, você tem tempo de correr atrás de outra e até começar o nosso desafio, que falta poucos dias. Então, leia. Leia as Bíblias, vá pesquisar sobre as versões, N versões. Eu quero uma versão fácil. Põe lá no Google. Versão de Bíblia fácil para entender. Você vai ter a lista lá. Com o Google agora, gente, vocês conseguem fazer tudo, tá? E terceiro aqui, porém não... Por último, porém não menos importante, faça... Ah, Miriam, eu não consigo me concentrar para ler. Faça a leitura com um áudio junto. Isso mesmo. Você vai lá, vou começar em Atos 1. Você vai lá no YouTube e põe Atos 1 áudio NVI. É a minha NVI. Vai ter lá, então você vai ler junto com a pessoa que tá lendo. Então você vai estar lendo e ouvindo. Então você vai usar 2 sentidos, né? Da visão que você vai estar vendo para ler e da audição. Isso é bom por quê? Porque às vezes a gente tá viajando, a gente começa a ler e começa a pensar em outras coisas, e viajar na maionese, nanana. Ainda mais se você não tem um hábito de leitura, você nunca leu, nanana. Faça isso, porque você vai estar ouvindo e vai estar vendo, e vai estar lendo, você pode até ler junto. Ouve, vê e fala. Ouve, vê e fala. Ouve, vê e fala. Repetição, gente. Ouve, vê e fala. Eu tenho certeza que essa última dica é a última, mas eu acho que é a melhor. Leia junto com um áudio, isso vai ser muito importante para você. Você que tem dificuldade na leitura, de concentração, e faça disso um hábito. Quando entra na sua rotina, vai virar um hábito, né? Você tem 15 dias pro hábito virar parte da sua rotina. Então,
faça essas 3 dicas. Eu espero ter te ajudado, te abençoado, porque nós vamos começar esse desafio aí dia 1º de fevereiro com tudo em Atos. E você fazendo isso dá pra você fazer antes, você não precisa fazer no dia que vamos começar. Analise a sua rotina, escolha uma linguagem que você goste, que você entenda e leia junto com o áudio. Eu tenho certeza que essas dicas vão melhorar muito a sua leitura. Você vai começar um hábito de leitura muito bom e não existe nada melhor do que começar a leitura com o hábito de leitura com a palavra de Deus, com a Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com algum amigo aí que tá com dificuldade na leitura. Eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a vida dele. Dúvidas, sugestões, comente aqui no vídeo. Minhas redes sociais estão todas abaixo. Lá no meu Instagram nós vamos ter muitas coisas sobre o desafio, então já me segue. E faça parte do nosso grupo do Telegram, que eu vou estar colocando lá também muitas coisas. E por último, porém não menos importante, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!